Oi, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre missão artística francesa. Antes de eu começar a falar sobre missão artística francesa, é bom a gente salientar que esse assunto ele é base para você entender muita coisa da história do Brasil, ou seja, contextualizem, façam um link com a história brasileira, literatura brasileira, entre outros aspectos, porque a gente começa a organizar como a arte realmente começa a ganhar forma e chega no país. Primeira coisa que você tem que ter em mente, né? Vamos entender o contexto histórico e social, certo? Em 1808, Dom João VI meio que foi encurralado naquela confusão entre a Inglaterra e a França, e aí ele tomou a fantástica decisão de descer para não desagradar nem ingleses nem franceses. Para quem não lembra, eu vou entrar no assunto dos professores de história, mas é necessário que a gente faça esse parênteses para entender o que aconteceu aqui no país. Então, Dom João era partidário dos ingleses. A França, de Napoleão Bonaparte, tinha uma estrutura que já não se dava bem com a Inglaterra, né? E os franceses estavam mais perto dos portugueses, e para evitar que Portugal fosse invadido, o que Dom João faz? Ele sai literalmente fugido de Portugal. Me perdoe quem é português, mas a verdade foi essa. E com medo de ser preso, fugiu com a família real para o Brasil, né? Tanto é que na época ele transfere o governo todo do Império para cá. Só que ele não veio somente ele e a família real. Ele veio a família real, mais uma quantidade absurda de nobres, mais ou menos pela quantidade de 5.000 pessoas que desceram da Europa para cá. Agora imagina, eu tenho 5.000 pessoas que vão descer de um país e chegar num outro país que não tinha estrutura nenhuma, que não tinha palácio, que não tinha casa, que não tinha condições, e aí eu vou organizar essa situação toda. Pronto. Mas, professor, o que a arte tem a ver com isso tudo? Bom, vamos entender que quando vocês estudam história, quando vocês estudam literatura, né, principalmente desse período do Brasil no século XIX, você vai perceber que as mudanças são muito grandes, né? E essas mudanças não são só físicas, são artísticas, sociais, filosóficas, religiosas e principalmente políticas. A gente está atrelado a isso, não tem para onde correr. Dessa forma, o país passou a receber uma forte influência cultural europeia. Bom, aí é que entra a nossa parte. Mesmo que alguns de vocês não saibam, eu vou dar um exemplo prático hoje. Nós estamos gravando esse vídeo em junho de 2021. Nesse período aqui em São Luís, nós temos as festas juninas. No São João, a coisa mais expressiva, a estrutura cultural mais expressiva que nós temos aqui em São Luís chama-se Bumba Meu Boi. Onde eu quero chegar? O Bumba Meu Boi não é original nosso. Como assim, gente? Eu não sabia disso. Pois é. O Bumba Meu Boi veio da Europa, junto com essa influência cultural europeia, e ele vai ganhando novos formatos com influência indígena, influência negra africana, e vira o que a gente conhece como Bumba Meu Boi hoje. Eu estou colocando um exemplo só de como isto aqui, dessa vinda da corte portuguesa, corte, muita gente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Veio muita gente para o Brasil e essa muita gente precisava de organizar, mas precisava de uma cena cultural no século XIX que não existia nem em Salvador, que era uma cidade grande, nem no Rio de Janeiro, que era uma cidade que não tinha praticamente nada, nem em São Luís, que começava a ter uma estrutura mais elegante, porque nosso São Luís cresceu de uma maneira diferente, nem em outras cidades, não tinha teatro, não tinha shopping, que eu sei que vocês gostam, não tinha lugar, não tinha praça, não tinha nem rua direito, imagina. Peraí, professor, mas como é que o pessoal vivia? Da maneira mais simplória, porque o Brasil era uma colônia. Quem mandava no Brasil era a igreja, os jesuítas. Então tudo era muito simplório. Imagina um país gigantesco, com cidades bem pequenininhas. Aí chega numa cidade pequena, né? 5.000 pessoas. Ó, gente, a gente veio morar aqui. Oi, sai da casa de vocês. Eu estou fazendo maldade aqui. Sai da casa de vocês que a gente vai ficar porque a gente tem onde morar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que é que eu vou fazer com tanta gente rica, tanta gente sofisticada? Isso, quase acertei. Sofisticada. Estou tentando acertar, mas é mais ou menos isso, a minha intérprete, olha aí. Que trouxe esse processo cultural da Europa para cá? Pois é. O objetivo dessa missão artística francesa foi
Em 1816, 8 anos depois da chegada da família real ao Brasil, da corte portuguesa ao Brasil, chega sob encomenda um grupo de artistas que veio dar conforto, qualidade, sofisticação a esses nobres e aos brasileiros também que estavam aqui, mas principalmente para agradar os nobres portugueses. Então, essa vinda desses artistas franceses, eles vieram antes da independência do Brasil, no século XIX. E essa vinda muda gigantescamente a situação. O objetivo: iniciar uma formação acadêmica, uma faculdade de belas artes. Tanto é, em 1816, desembarcaram no Rio de Janeiro um grupo de artistas franceses, chefiados por Joaquim Le Breton, esse que está no retrato aqui primeiro. Atenção a esse nome, Le Breton e Debré. Esse aqui era pintor, mas ele trabalhou bem pouco aqui no Brasil. A gente vai falar sobre ele, né? Ele foi justamente o gancho, a ligação entre o governo português, que estava mandando aqui no Brasil na época, e os artistas franceses que vieram para cá para trabalhar, muito bem pagos, numa situação cômoda, e depois entraram literalmente numa decadência, porque política, inveja, aconteceu muita coisa. Vamos lá. Para que esses artistas viessem, tem gente que garante que foram duas versões. A primeira versão é que, por sugestão do Conde da Barca, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, né, falou ao Marquês de Marialva, que era representante de Portugal aqui e lá na Europa, que contratasse um grupo de artistas para uma criação de uma escola de artes visuais, a Escola de Belas Artes, que ainda existe até os dias de hoje, que é a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, né, a UFRJ, foi anexada à Faculdade Federal do Rio de Janeiro, e foi aconselhado pelo naturalista, né, a contratar esse artista que tinha todos os contatos. Essa foi a primeira coisa. Vou fazer uma escola de belas artes. Traz gente da Europa para trabalhar aqui, porque eu preciso dos melhores artistas. Calma, chegamos nisso. A outra versão, que talvez seja mais provável também, é que os integrantes da missão artística francesa vêm por iniciativa própria porque eles não tinham mais emprego na Europa. Eles eram partidários de Napoleão, Napoleão tinha perdido, Napoleão tinha caído, e eles viraram os desafetos. E agora, como é que eu vou sobreviver se eu não tenho mais como trabalhar porque ninguém quer me dar serviço? Vamos atrás de emprego. Vamos para o Brasil porque lá estão precisando de pintor, de desenhista, de escultor. Né? E eles, como eram partidários de Napoleão, eles se sentiram perseguidos. Então vem um, vem outro, fofocas. Tem muita gente que defende tanto a primeira quanto a segunda, a fome com a vontade de comer. E aí, além de Debré, aquele que eu mostrei para vocês, a gente tem duas figuras que têm destaque, além dos outros, muito grandes nesse período. Um cara chamado Nicolas Tonai e um outro chamado Grandjean de Montigny. Tonai, pintor, escultor, principalmente pintor, e o outro arquiteto. Cada um deles tem uma história bem interessante, além do Debré. E esses três nomes são muito importantes para a gente na história do Brasil, na representação pictórica do Brasil, na contação de como o Brasil era naquele período. Nós temos retratistas. E eu já ouvi falar sobre isso, professor. Meu avô dizia: menino, bate o retrato aí. Por quê? Porque eles foram os primeiros retratistas do Brasil. A chegada da família real ao Rio de Janeiro, ele trouxe uma quantidade de transformação muito grande. Essa transformação foi física. Eu preciso de um local onde eu tenho uma casa para morar. Eu preciso de um arquiteto para construir, porque eu sou rei. Eu não vou construir uma casinha, eu vou construir um palácio. Eu preciso de alguém que pinte as paredes do meu palácio. Eu preciso de alguém que coloque quadros no meu palácio, porque eu preciso das ruas asfaltadas. Eu preciso de um teatro decente nesta cidade, porque não dá para ficar sem teatro. Por causa disso que o nosso Teatro Arthur Azevedo foi construído nesse período por decreto de Dom João VI para construir não só no Rio de Janeiro, né, mas também em outros lugares do Brasil, teatros decentes que pudessem comportar esses nobres, elegantes, né, e fedorentos. Deixar claro, piada. No grupo, Debré, Tonai, Grandjean de Montigny e mais 40 artistas. Alguns deles não quiseram ficar, outros ficaram pouco tempo, teve gente que passou mais tempo, os salários eram bons, teve gente que passou mal na viagem, o que não faltou foi história. No dia 12 de agosto de 1816, o príncipe fundou, através de um decreto, o príncipe Dom Pedro I, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, onde se ensinava a desenhar, pintar, esculpir, montar projetos arquitetônicos, entre outras coisas, ciências, a medicina, que estava começando a engatinhar,
e ofícios, direito e filosofia. Então, foi uma primeira faculdade. Mas, professor, por que eles fizeram faculdade? Porque tinha muita gente para estudar e não tinha escola. Então, vou juntar o útil ao agradável, trazer conforto e trazer organização, colocar uma qualidade de vida não só para as pessoas que estão aqui, porque eu sou bonzinho com vocês, eu sou imperador, mas também dar conforto a todo mundo que veio da Europa. Vocês estão entendendo as comparações? Então, a gente cresceu, a gente desenvolveu não só porque o Brasil precisava, mas porque tinha um grupo de portugueses muito grande que precisava de conforto aqui no país, né? Castigo, açoite a negros, contrariando o gosto dos colonizadores, suplício e tortura no pau de arara de Jean-Baptiste Debré. Pronto. Artista, gente, muitas vezes toma uma postura política. O Debré, esse francês, que trouxe ao Brasil, junto com outros artistas, um estilo na bagagem chamado de neoclássico ou neoclassicismo. O professor já deu aula sobre isso. Sabe aquele neoclassicismo do século XIX, na França, na Europa, que marca o início do século XIX? Pois é, ele chega aqui no Brasil também. Só que na hora que ele vai ser ensinado numa academia, numa faculdade de belas artes, ele sai do nome de neoclassicismo e passa a ser chamado, perdão, de academicismo. Ou seja, o neoclassicismo brasileiro é chamado de academicismo, certo? Então, Debré, ele começa a representar o que ele vê no Brasil. O que a gente sabe de imagens em aquarelas que o Debré fazia, né, sobre que tipo de castigos eram adotados, é porque ele pintava. Lógico que isso não agradava a todo mundo, porque algumas dessas obras chegaram na Europa na época e chamaram o Brasil das coisas mais absurdas do mundo, que não estavam errados, né? Problema: a escola não funcionou devido a fatores políticos e inveja de muita gente. Problema: a escola, para poder a coisa funcionar, saiu de Real Academia de Desenho e Pintura para a Academia Escola Real de Belas Artes. Aí você tem a seguinte situação: política, um puxa daqui, um puxa dali, por que trouxeram franceses, por que não utilizaram portugueses, confusão, né? Um político é contra, um político é a favor, parece que a gente está vendo alguma coisa parecida hoje, é o meu ego contra o seu, todo mundo sai perdendo. Resultado: a escola ficou fechada por mais ou menos 6 a 8 anos. Só depois disso que a escola foi aberta. E esses artistas que recebiam salários altíssimos deixaram de ser pagos na hora que o protetor deles faleceu. Danou-se. Aí eles tiveram que se virar, literalmente nos 30, para sobreviver. Por isso que alguns deles foram embora do Brasil. Ficou uma gama menor. Dos que ficaram, vamos falar dos nossos tops de linha, que fizeram uma diferença muito grande. O arquiteto Grandjean de Montigny. O estilo que ele trabalhava nas obras, neoclássico. Professor, ele realmente conseguiu tirar os projetos do papel? Alguns. Por quê? Para fazer um negócio desse funcionar, tem que ter dinheiro. E as pessoas que tinham dinheiro, umas gostavam dele, outras não gostavam, outras nem sabiam falar francês, então até a comunicação simplória era mais difícil, né? Ele foi arquiteto, mas ele mudou a cara do Rio de Janeiro com vários projetos, né? Alguns dos prédios deles mais conhecidos são o prédio da Rodovidor, que foi demolido e hoje é o Museu de Belas Artes no Rio de Janeiro, a Casa da Moeda, o Palácio Imperial e a Academia de Artes Brasileiras, de Belas Artes Brasileiras, né? O interessante é que a obra dele tem essa pegada neoclássica. E, professor, eu moro em São Luís e tem um prédio parecido com esse que eu já vi em São Luís. Pois é, o que é o neoclassicismo? Colunas, frontão, entradas, muito elemento na fachada. É a obra dele, né? O Rio de Janeiro daquela época mudou em função dele e de outros arquitetos que foram ensinados por ele a fazer projetos nessa situação. Esse aqui, por exemplo, nunca saiu do Brasil. Aqui é a casa onde ele viveu, né? Uma casa pessoal, bem simples, mas muito sofisticada para a época. Para a gente hoje é simples. Eu não vejo nada simples, isso aqui é muito lindo, né? Nosso próximo artista, top de linha, da missão artística francesa, Nicolas Tonai, pintor, aquarelista, sofreu perseguição política, muita, representou o país, principalmente em paisagens, cenas históricas, retratos mitológicos. Na prática, o Rio de Janeiro visto do Morro de Santo Antônio. Então, ele praticamente retrata, fotografa o Rio de Janeiro naquela época. Próximo, Debré. Debré. Debré, vou repetir essa palavra e esse nome várias vezes porque ele é talvez a figura mais importante, né? A alma da missão artística francesa, porque ele foi desenhista, aquarelista, pintor, e muito mais coisa. E tudo que ele faz representa o Brasil daquela época. Como assim, professor? Gente,
O homem só foi o ilustrador da primeira enciclopédia do Brasil. Todos os desenhos de aquarela dele foram divididos em 3 volumes. Um que fala sobre índios, um que fala sobre negros e um que fala sobre os portugueses e os brasileiros. É lógico que ele foi mostrando aquilo que ele via. E o terceiro livro, que fala sobre os brasileiros e os portugueses, não agradou. Nem o que fala sobre negros. Mas quando a gente olha as obras de Debré, você tem uma série de situações como denúncia de humilhação, penúria e agressão, escravização, cenas do cotidiano brasileiro, e algumas dessas cenas não eram agradáveis aos nobres, aos ricaços portugueses da época, né? Desenhar índios, por quê? Eu coloquei essa aqui propositalmente porque me incomoda em nível pessoal. As crianças pretas eram alimentadas como se fossem animais domésticos, né? Jogava comida no chão e deixava a criança. Bom, eu quero que vocês pensem, porque ele vai e representa isso, né? Ah, uma senhora rica, a filha estudando, né? Um escravo doméstico trazendo água, as mulheres pretas costurando junto com ela e as crianças brincando como se fossem bichinhos no meio da sala. Eu estou deixando bem claro para você fazer a interpretação disso aqui e entender por que Debré causou tanto mal-estar na época. Barbeiro de rua, entre outras situações. O Auguste Marie Tonai foi irmão do Nicolai. Ele faleceu pouco tempo depois, numa viagem que ele fez aqui no Brasil, mas ele deixou uma contribuição bem grande em escultura. E aí você tem outros artistas que não chegaram diretamente com essa missão artística francesa, mas retrataram o Brasil naquele período. Eu coloquei os 3, mas tem algumas figuras que são extremamente importantes para que a gente entenda esse pacote antes, durante e depois da missão artística francesa, que eles englobam a história do Brasil desse período. Thomas Ender, ele veio junto com a princesa Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I, né? Ele era austríaco e ele vai fazendo aquarelas e vai contando o Brasil naquele período. Exemplo, ele vai fotografando, retratando o país que vai sendo modificado naquele período. Essa igreja não existe, a igreja da Lapa. Ela hoje tem uma estrutura diferente, mas ele pinta a igreja naquele período. Moritz, ou Rugendas, que veio junto com o outro, e ele começa, o pintor alemão, perdão, veio um período antes, depois da missão artística francesa, e ele começa a representar a América Latina toda, né? Principalmente nesses conceitos da relação escravidão e castigos. E algumas obras dele são um tanto impactadoras, né? Eu, por exemplo, me incomoda muito essas punições públicas. E você tem noção disso, como as pessoas aplaudiam quando um preto escravo fugia, um preto escravizado, na verdade seria termo. E aí ele vai com uma visão europeia, como ele diz também, não é uma visão abolicionista, mas uma visão contestadora, né? E ele vai representando isso. Albert Ecaute, ele veio antes da missão artística francesa, foi o primeiro artista a residir no Brasil, e ele vem junto com o outro, o Franz Post, e eles dividiam. O que um fazia, o outro fazia o inverso. Eles vão representando frutas, flores, animais. Ele trabalha com essa coisa do exótico e o outro trabalha com a representação física do espaço. Ou seja, muita coisa que se sabe se deve a esses artistas da missão artística francesa que fizeram um trabalho de etnografia, antropologia, entre outras variações de estudos, sem talvez se dar conta do nível de importância disso para a nossa história nacional hoje. Na prática, gente, frutas que foram consideradas tropicais, a questão do comércio com o Oriente, aves exóticas para aquele período, entre outras coisas, né? Tem até jaca, eu amo jaca. Franz Post, ele trabalhou com a ideia da arquitetura, espaço, topografia, foi desenhista e gravador e representou as paisagens da época do período. E, para a gente poder finalizar, eu vou deixar vocês com esse conceito de fotografia e retrato. Por quê? Porque a fotografia surge no final do século XIX, mas ela demora a chegar aqui no Brasil como um fator. Enquanto isso, o retrato, que é o conceito, né? Aqui a Dona Maria I, a mãe de Dom Pedro I, Dom João VI, o retrato dele, a pintura, e Dom Pedro I, que foram retratados naquele período. E todas as imagens que a gente tem são, essa história visual, são resultado do processo desses artistas que são extremamente importantes, franceses, austríacos e alemães, que contaram a história do Brasil nesse período. A gente vai avançar um pouco mais nisso na próxima aula. Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui!